Olá, sou o professor Benite e hoje vamos falar sobre concentração mol por litro. Nós já estudamos concentração comum e a concentração comum ela trata da relação massa do soluto pelo volume da solução. Agora, na concentração mol por litro, nós vamos levar em consideração a quantidade de soluto pelo volume da solução. Tudo bem? Para iniciar a nossa aula, nós vamos trabalhar aqui na nossa lousa essa relação, então, de concentração mol por litro. Anteriormente, usava-se a expressão concentração molar, tá? Ainda é utilizado, tá? Mas o comum é mol. Lembrando que mol é quantidade. Nós já estudamos que concentração comum é a relação da massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, olha lá, massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só que hoje nós vamos estudar molaridade. A molaridade, onde a gente representa por esse símbolo, é a quantidade de soluto, que é representada em mols, dividido pelo volume da solução em litros. Então, olha, quantidade de soluto, onde nós vamos usar o símbolo N1, dividido pelo volume da solução. Muito bem. Então, nesta imagem, nós temos aqui, vocês já devem conhecer, um balão, né, nós chamamos de balão volumétrico. Este balão volumétrico aqui é de 100 ml, tudo bem? E aqui eu tenho um soluto, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, que todo mundo já conhece, o nosso composto iônico. Quando nós vamos trabalhar com concentração comum, concentração mol por litro, desculpa, nós temos que verificar a quantidade, nós temos que verificar a massa molar do cloreto de sódio, ou seja, qual é a massa molar do cloreto de sódio? Esta é a primeira informação. E onde nós buscamos essa informação? Nós vamos buscar essa informação lá na tabela periódica. Porque lá na tabela periódica, nós vamos ter, por exemplo, olha aí, vou circular aqui o sódio, certo? E também teremos o átomo de cloro, que são os elementos químicos que constituem a fórmula, né, da substância que nós estávamos falando, que é o cloreto de sódio. Perfeito. Observem que toda tabela possui ali uma representação simbólica. E nessa representação simbólica, observe que em cima aqui está falando massa atômica, desculpa, número atômico, e embaixo é a massa atômica. Então, o 11 não é a massa do átomo de sódio, o 11 é o número atômico. A mesma coisa, olha aqui, ó. O 17 não é a massa do átomo de cloro, ele é o número atômico. Então, eu vou olhar a massa aqui embaixo, tá bom? Eu vou considerar essa massa aqui igual a 23. Então, eu vou pôr aqui, ó, a massa do sódio, eu vou pôr 23, tudo bem? Fui lá na tabela periódica buscar. E a massa do cloreto, eu vou colocar aqui 35,5. Então, se nós realizarmos a soma dos componentes que estão presentes no cloreto de sódio, que é o sódio e o cloreto, se a gente fizer a soma, né, desses componentes, ou seja, 0 mais 5. Quanto que é 0 mais 5? Vamos pôr aqui, 5. Se eu fizer a soma dos componentes, 3 mais 5, quanto que é 3 mais 5? 8. Se eu fizer a soma dos componentes, 2 mais 3, nós vamos ter aqui 5. Então, vamos colocar vírgula 58,5. Então, eu posso dizer que 58,5 unidades, né? 58,5 unidades é a massa
de uma única fórmula de cloreto de sódio, NaCl. Tudo bem? A partir desta massa de 58,5, nós vamos chegar na massa molar. O que seria essa massa molar? Vamos colocar aqui. A massa molar nada mais é do que a massa de 1 mol desta substância. Vou apagar, vou colocar aqui novamente. Então, vou fazer um M grandão, um M maiúsculo. Então, a massa molar vai ser igual a 58,5. Veja, nós calculamos a massa do composto cloreto de sódio, onde o sódio tem massa 23, mais o cloro que tem massa 35,5, somamos tudo, deu 58,5, e verificamos que a massa molar dessa substância será de 58,5 gramas por mol. Então, vamos lá, vamos colocar de novo. Então, posso dizer que a massa molar é igual a 58,5 gramas por mol. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que 1 mol dessa substância pesa 58,5. Então, veja, nós iniciamos aqui com o cloreto de sódio, já que nós vamos trabalhar a concentração mol por litro. Fomos lá na tabela periódica e descobrimos a massa do NaCl, que é 58,5 U. Convertemos para mol, ou seja, 58,5 U equivale a 58,5 gramas por mol. Calculamos assim a sua massa molar. Bom, então vamos fazer um exemplo. Vamos pegar aqui um balão volumétrico, vou colocar aqui um balão volumétrico de volume, cujo volume é igual a 1 litro. Tudo bem? Então, vou escrever aqui, ó, volume é igual a 1 litro. Tá aí o volume do meu balão volumétrico. E vou adicionar neste balão volumétrico uma massa de cloreto de sódio, NaCl, tá bom? Que é o nosso sal de cozinha, nosso exemplo de hoje. Nós vamos adicionar, né, uma massa de cloreto de sódio igual a 5,85 gramas. Então, essa é a de soluto. Nós vamos pegar 5,85 gramas e vamos adicionar dentro do balão volumétrico, certo? Então, essa massa de soluto, né, de 5,85 gramas, ela foi adicionada dentro do balão volumétrico e depois completou com água uma quantidade suficiente para 1 litro, ou seja, a gente completa com água para uma quantidade suficiente para 1 litro, formando assim uma solução homogênea. Muito bem. Então, se a gente lembrar da fórmula lá no início, a concentração, ela é dada, a concentração comum é a massa do soluto pelo volume da solução. Então, se a gente for calcular a concentração comum deste exercício, a massa de soluto, que é o sal de cozinha, 5,85 gramas, volume da solução, 1 litro. Então, nós podemos dizer que a concentração comum, ela vai ser dada por 5,85 dividido por 1. 5,85 gramas dividido por 1 litro. Ou seja, essa concentração comum é igual a 5,85 gramas de cloreto de sódio por litro. E aí você pode se perguntar, professor, mas hoje a aula não é sobre concentração mol por litro? Sim, a aula é sobre concentração mol por litro.
Então, eu tenho que converter essa massa de 5,85 para mol. E para converter essa massa de 5,85 para mol, eu tenho que saber qual é a massa molar do cloreto de sódio, que nós já começamos a estudar, calculando 58,5 e chegamos à conclusão que 1 mol de cloreto de sódio pesa 58,5 gramas. Sendo assim, eu posso dizer que eu adicionei 5,85 gramas dentro do meu balão volumétrico, completei com água para 1 litro, logo eu tenho 5,85 gramas por litro. Qual, qual é o número de mols que está presente dentro deste balão volumétrico? Qual é o número de mols que está presente dentro do balão volumétrico? Então, nós vamos agora calcular este número de mols. Lembrando que o número de mols a gente representa pelo símbolo N, e o número 1, esse 1 quer dizer soluto. Então, nós temos aí, né, eu quero saber o número de mol do soluto. Nós vamos ter que calcular o número de mol e calcular aqui um número de mol deste soluto. Tudo bem? Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que um mol de cloreto de sódio tem a massa de 58,5 gramas. Então, se eu sei que 1 mol tem a massa de 58,5 gramas, eu vou fazer uma regra de 3. Eu vou pôr aqui, ó, 1 mol tem a massa de 58,5 gramas. Isso é o que eu sei, né? Essas informações, quem forneceu para mim foi justamente a tabela periódica, né? Esse 58,5 foi fornecido pela tabela periódica. Continuando. Mas eu não adicionei dentro do meu balão 58,5, eu adicionei 5,85. A partir da informação que 1 mol, né, já que eu sei a massa molar é a massa de 1 mol. Se 1 mol de cloreto de sódio tem a massa de 58,5 gramas, o que eu quero saber, deixa eu dar um destaque aqui em vermelho, que eu quero saber o número de mols. O que eu quero saber, esse número de mols, está para a massa que eu observei, né, que é de 5,85 gramas, que foi a massa, essa massa de 5,85 gramas, foi a massa adicionada dentro do nosso balão volumétrico, lembra? 5,85 gramas foi adicionado dentro do balão volumétrico. Quantos mols equivale 5,85 gramas? Vamos fazer esta conta agora por meio de uma regra de 3. Então, para isso, nós vamos multiplicar cruzado, né? Eu vou pegar aqui N1 e vou multiplicar cruzado. Vou multiplicar por 58,5. Ou seja, olha lá, vou multiplicar N1 vezes 58,5. Vamos fazer essa, olha lá, N1 vezes 58,5. Então, vamos colocar, eu sei, 58,5 vezes N1, que é igual. Voltando, tá? Antes de continuar nossa regra de 3, observem bem que eu coloquei unidade embaixo de unidade, ou seja, grama embaixo de grama. Então, se as unidades são iguais, nós podemos cancelar, cancela o grama. Agora, vamos continuar aqui a nossa regra de 3. Vamos multiplicar 1
né, N1 vezes 58,5, que é igual a 1 vezes 5,85, certo? É igual, vou destacar em outra cor aqui, 1 vezes 5,85. Vamos colocar lá. 58,5 é igual a 1 vezes 5,85. Vamos isolar. Eu quero determinar o número de mols, então eu vou isolar o número de mols. Para isso, eu vou pegar o meu 58,5, aqui, ó, 58,5, e vou passar dividindo. Vou passar dividindo 1 vezes 5,85. Então, o número de mols vai ficar igual 1 vezes 5,85 é 5,85 dividido pela massa molar, né, que é igual a 58,5. Então, nós chegamos na relação matemática, onde nós temos o número de mols, né, onde nós temos 5,85, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar. Tanto que alguns exercícios, eles dizem o seguinte: se você quer calcular o número de mols do soluto, basta pegar o número de mols do soluto, dizer que ele é igual à massa do soluto. Quem que é a massa do soluto? A massa do soluto é aquela massa que foi adicionada lá dentro do balão. Então, a gente pega a massa do soluto e divide pela massa molar do soluto, para então descobrir o seu número de mols. Então, veja bem, o número de mols é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Onde que eu encontro a massa molar do soluto? A massa molar do soluto, quem vai dizer para você, no caso nosso soluto era o NaCl, quem disse aqui ó, foi a própria tabela periódica, onde nós pegamos 23, que é a massa atômica do sódio, e 35,5, que é a massa atômica do cloro. Somamos, né, já que NaCl só tem um sódio, ou seja, 23, mais a massa do cloro, 35,5, que achamos 58,5. Então, nós podemos usar essa relação matemática, onde o número de mols é a massa do soluto, 5,85 dividido pela massa molar, 58,5, onde nós chegamos nessa relação usando a regrinha de 3, né? Olha lá, recapitulando. 1 mol está para 58,5 gramas. O número de mols que eu quero achar do soluto está para 5,85 gramas, que é a quantidade de soluto que eu adicionei. Fiz a multiplicação cruzada, 58,5 vezes N1, que é igual a 1 vezes 5,85. Vou isolar o N1, para isso, o 58,5 vai passar dividindo. Então, 1 vezes 5,85 é igual a 5,85, dividido por 58,5. Então, o número de mols é igual, número de mols do soluto é igual à massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto. Essa relação matemática. Fazendo esta divisão, nós vamos dizer que o número de mols do soluto é igual a 0,1 mol de quê? De quê que a gente calculou? NaCl, certo? Então, ao fazer a divisão 5,85 por 58,5, nós achamos o valor de 0,1 mol de NaCl. Então, se eu voltar lá no exercício, olha aqui, ó, se eu voltar aqui neste exercício, eu posso dizer, vamos fazer um destaque aqui,
fazer um destaque em amarelo. Posso dizer que 5,85 é igual a 0,1 mol, certo? 5,85 é igual, né, 5,85 é igual a 0,1 mol de NaCl. Fizemos esse cálculo. Então, se eu adicionei dentro do balão 5,85 gramas, eu posso dizer que eu adicionei dentro do balão 0,1 mol de cloreto de sódio. Sabendo que a concentração mol por litro é o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução, então eu posso pegar esse número de mols que eu achei, que é 0,1, e dividir pelo volume da solução. E aí nós vamos achar, então, a concentração molar. Então, veja, no nosso exercício, nós queremos aqui determinar essa concentração molar. Vamos colocar aqui concentração. Vou chamar de mol por litro, porque é mais usada assim, mol por litro. Concentração mol por litro. Então, para calcular essa concentração mol por litro, eu vou pegar o número de mols do soluto, que nós achamos, e vou dividir pelo volume da solução. Então, o número de mols do soluto que nós detectamos foi igual a quanto? 0,1. E o volume da solução, 1. Então, eu posso dizer que a concentração mol por litro do cloreto de sódio é igual a 0,1, concentração é igual a 0,1 mol por litro. Então, ao preparar esta solução, adicionando 5,85 gramas de cloreto de sódio dentro do balão volumétrico de 1 litro, que é a mesma coisa que 0,1 mol de cloreto de sódio em 1 litro, nós vamos chegar à concentração comum de 5,85 gramas por litro, certo? Tudo bem? Então, nós vamos chegar a essa concentração comum de 5,85 gramas por litro, que seria a adição justamente desses 5,85 dentro de 1 litro, ou nós chegaríamos aqui à nossa relação mol por litro, que é igual a 0,1 mol por litro da nossa solução. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos continuar. Então, nós temos duas relações matemáticas que representam a mesma coisa. O que ela representa a mesma coisa? Eu tenho a concentração comum, que é dada por, qual que foi? 5,85 gramas por litro, e tenho a concentração mol por litro, que é dada por, nós achamos lá, 0,1 mol por litro. Então, essas representações, elas falam sobre a mesma coisa, né? 5,85 gramas por litro, 0,1 mol por litro, trata-se da mesma quantidade, apenas uma forma de representação distinta, tudo bem? Além disso, eu gosto de representar a concentração comum entre colchetes, ou seja, nós calculamos a concentração comum do cloreto de sódio. Então, vou pôr aqui NaCl entre colchetes, que foi de 0,1 mol por litro. Eu gosto deste símbolo entre colchetes, eu gosto de usá-lo mais do que usar esse símbolo da concentração molar. Tudo bem? Então, assim, nós vamos finalizando. Eu peço para que vocês
revisem esta aula, é importante revisar a concentração mol por litro. Às vezes o aluno ele tem dificuldade em fazer a interpretação. O que é mol? Mol é quantidade, certo? Então, aí eu recomendo um estudo de cálculos estequiométricos. E até a próxima apresentação, tá bom? Até mais.